O capítulo 12 do livro 2 do Abandono à Providência Divina, do padre Jean-Pierre de Caussade. Só a ação divina é que nos pode santificar, porque se regula pelo exemplar divino da nossa perfeição. A ação divina realiza no decorrer dos tempos as ideias que a eterna sabedoria formou de todas as coisas. Só Deus pode fazer conhecer a cada alma a ideia que está destinada a realizar. Ainda que conhecesseis todas as que vos não dizem respeito, esse conhecimento em nada poderia dirigir-vos. A ação divina vê no Verbo tudo o que convém a cada alma santa. A Escritura compreende uma parte, e a operação do Espírito Santo no interior das almas acaba o resto, conforme os exemplares que o Verbo lhe propõe. Quem não vê que o único segredo de receber o caráter dessa ideia eterna é ser como matéria maleável entre as suas mãos, e que nem os esforços nem as especulações do espírito podem contribuir em coisa alguma para isso? Não é manifesto que esta obra não se faz por meio de habilidade, de inteligência, de subtilidade de espírito, mas por via passiva, pela disposição em que se deixar trabalhar, como o metal num molde, como uma tela sobre a ação do pincel ou um bloco de pedra sobre a ação do escultor. Quem não vê que o conhecimento de todos esses mistérios divinos que a vontade de Deus opera e operará pelos séculos afora, não é o que nos torna conforme a imagem que o Verbo concebeu de nós, que a nossa semelhança ao tipo divino não nos pode vir senão da impressão deste selo misterioso, e que essa impressão não se faz no espírito por ideias, mas na vontade por abandono? A sabedoria da alma simples consiste em se contentar com o que lhe é próprio, em confinar-se aos limites do seu caminho e não ir além da sua linha. Não tem curiosidade de saber os modos de agir de Deus, mas contenta-se com a ordem da divina vontade a respeito dela, não procurando adivinhá-la por meio de comparações ou conjecturas, não querendo saber senão o que cada momento lhe revela, escutando a palavra do Verbo quando ela se lhe faz ouvir no fundo do coração, não se informando junto do Divino Esposo do que ele disse aos outros, contentando-se com o que recebe no fundo da alma, de modo que de um momento a outro tudo o diviniza sem que ela o saiba. Desta maneira é que o esposo fala à esposa, pelos efeitos realíssimos da sua ação, os quais a esposa não prescruta curiosamente, mas aceita com amoroso reconhecimento. Assim, a espiritualidade desta alma é simples, toda substancial, intimamente difundida em todo o seu ser. Não são as ideias nem as palavras tumultuosas que a levam a atuar, pois as palavras desacompanhadas dos atos servem só para fomentar a soberba. Recorre-se muito ao espírito para a piedade, porém muitas vezes é nocivo. A alma não se deve guiar senão pelo que Deus dá a sofrer e a fazer, mas deixa-se essa substância divina para ocupar o espírito com as maravilhas históricas da obra divina, em vez de as aumentar pela própria fidelidade. As maravilhas desta obra, que nos satisfazem a curiosidade nas nossas leituras, não servem muitas vezes senão para nos tirar o gosto destas coisas pequenas na aparência,
pelas quais o amor divino realizaria em nós grandes maravilhas, se não as desprezássemos. Admiramos e bendizemos esta ação divina nos escritos que narram a sua história, mas quando ela deseja continuá-la escrevendo-a nos nossos corações, mantemos o papel em constante agitação e impedimos-la de escrever, levados da curiosidade de ver o que ela vai realizando em nós e fora de nós. Perdão, ó divino amor, porque eu não escrevo aqui senão os meus defeitos e ainda não realizei o que seja entregar-me livremente e sem restrições à vossa ação. Não me deixei ainda lançar no molde, percorri todas as vossas oficinas, admirei todas as vossas figuras, mas até agora não tive ainda o abandono necessário para receber os traços do vosso divino pincel. Encontrei-vos, enfim, ó meu amado mestre e doutor, meu pai, meu querido amor. Quero ser vosso discípulo, não quero frequentar outra escola. Como o filho pródigo, volto morto de fome, desejoso de vosso pão. Deixo de lado as ideias que não tenderiam senão para satisfazer a curiosidade do meu espírito. Não mais quero correr após os mestres e os livros. Não mais usarei destes meios, senão sob a dependência da ação divina, não para me satisfazer, mas para vos obedecer em todas as coisas que me apresentardes. Quero concentrar-me unicamente no vosso atual, para vos amar, para me desempenhar das minhas obrigações e para dar inteira liberdade à vossa divina ação. Amém. Final do capítulo. Vamos começar no próximo vídeo o terceiro livro.